Pesquisa revela que 40% dos profissionais brasileiros planejam mudar de emprego nos próximos 6 meses. Isso é reflexo do surgimento de novos critérios dos trabalhadores em relação à vida profissional. Antes, salário e estabilidade eram o que mais importava. Agora, vocação e propósito são tão importantes quanto os benefícios. No Estação Mercado de hoje, vamos tentar entender ali o que tem puxado essa movimentação toda e discutir sobre os caminhos que os profissionais podem seguir para crescer na carreira ou encontrar uma atividade com a qual realmente se identifiquem. E no quadro Mercado na Prática, nossa repórter Luísa Minas foi até uma empresa conversar com um funcionário que passou por uma promoção recente e uma especialista em RH que nos deixou algumas dicas bem importantes. É o ideal, que a gente sempre tenha um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. E eu não preciso esperar meu líder fazer um PDI para mim. Eu posso criar um PDI para mim, para eu trilhar minha carreira, Então, eu acho que funciona assim, o protagonismo é a palavra-chave. Fique com a gente, pois o Estação Mercado tá só começando. E antes da gente começar então o programa, eu quero agradecer a nossa equipe de Libras, que todo o programa, em toda a programação da TV Câmara aqui de São José dos Campos, traz acessibilidade para toda a comunidade surda, o que é muito importante, gente? Agora sim, eu quero convidar a nossa entrevistada de hoje, que é a orientadora de carreira e psicóloga Ana Flávia Meneguzzi. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Dani. Ana, eu falei desses dados, que 40% dos trabalhadores pretendem mudar de emprego nos próximos 6 meses e a gente tem aqui um acréscimo. Essa mesma pesquisa, gente, aponta que 18% dos trabalhadores ouvidos querem sair da empresa atual e outros 22% querem continuar com o mesmo empregador, mas assumir uma nova função, E aí, claro, uma promoção, que todo mundo quer ser recompensado, quer ganhar um pouco mais. Mas, Ana, para a gente refletir um pouquinho nesses números, nesse processo, o autoconhecimento ele é muito importante, Porque você precisa saber o que você não quer e você precisa saber o que você quer, até para você ter um norte, qual caminho seguir. Sim, Dani, eu acho que esses números refletem justamente essa busca de sentido no trabalho. Antes a gente chegava no trabalho, fazia ali as nossas atividades, ia para casa, sem refletir se aquilo fazia sentido ou não. E cada vez mais a gente tem pensado que o trabalho também tem que fazer sentido. Não é só o salário, como vocês disseram. Tem que ter ali uma coisa um pouco maior. Uhum. E aí quando a gente fala, você falou de fazer sentido, as novas gerações aí estão ensinando muito pra gente. Claro, tá deixando muita gente de cabelo em pé também, Porque a gente tem que pensar que cada geração ali tem sua experiência, Não dá para falar que é tudo ruim ou que é 100% correto, não é isso. Mas as novas gerações, principalmente da geração Z, que hoje está atuando no mercado de trabalho, eles estão indo muito por essa linha, Poxa, se isso aqui não está fazendo sentido para mim, não tem porquê eu ficar uma vida toda, que é o que antigamente as pessoas faziam, Faziam carreira, se aposentavam numa mesma empresa. Exatamente. A gente não pode generalizar, Mas é importante, sim, olhar que é uma geração que tem refletido mais. E essa reflexão desta geração faz com que a nossa também reflita. Uhum. Então, quando alguém começa a trabalhar, mais novo e já começa a pensar sobre o trabalho de uma forma diferente, isso também me induz a pensar. E é importante, acredito, que entender que propósito é uma direção. Tem uma imagem que eu gosto bastante de propósito, que é aquele farol que fica no meio do oceano para fazer um direcionamento das embarcações, Então imagina no meio de uma escuridão, de uma tempestade, você olhar para aquele farol e ter a direção para onde você vai, Ali ele não fala exatamente a rota, mas ele te mostra a direção. E pegando nesse caminho, quando a gente fala de vocação e propósito,
tem diferenças, né? Queria que você exemplificasse para a gente, né? O que de fato é a vocação, o que de fato é o propósito. Vocação tem a ver com algo mais natural, né? Normalmente, você já deve ter ouvido as pessoas falarem assim, ela nasceu para isso, né? Isso é um chamado, é uma vocação. Não necessariamente a gente trabalha com a nossa vocação, né? Mas que é interessante a gente saber se a gente tem alguma, né? E autoconhecimento é uma ferramenta importante para isso. Eu posso ter uma vocação de ter uma habilidade com um artesanato. Posso não ser uma artesã, mas posso fazer isso num hobby. Eu tenho vocação para isso. E às vezes a gente consegue unir a nossa vocação com o nosso trabalho. Que seria o ideal, né? Até porque muitas pessoas não conseguem e aí acaba gerando frustração também. É difícil ter de lidar, né, com isso. Quando você cai na real, poxa, isso é o que eu amo, é o que eu mais gosto de fazer, mas infelizmente aí por motivos diversos, econômicos, né, a pessoa ela não consegue trabalhar com isso. E aí é preciso também ter discernimento para lidar com essa situação. Exato. E daí eu acho que entra o propósito, né, Dani? Se eu sei, por exemplo, que a minha vocação, né, ou que eu tenho uma vocação para comunicação, eu posso ser jornalista, eu posso ser professora, eu posso trabalhar com alguma coisa dentro de uma indústria que envolva isso. A gente tem diversos caminhos para pôr a nossa vocação em prática. Então, entender que a direção, né, é aquela e que existem caminhos para que eu possa exercer isso, traz uma tranquilidade. E é possível, né, colocar aqui com equilíbrio, você conciliar os dois, a vocação com o propósito, né, como você disse, por meio de hobbies, e aí cada um vai... primeiro é preciso perceber, né, o que é cada qual e é possível, de fato, conciliar com equilíbrio. Exato. Eu confesso, né, que eu tenho uma vocação com as pessoas, eu gosto de estar com as pessoas. Então eu posso estar com as pessoas através do consultório de psicologia, eu posso estar com as pessoas na minha família, no meu ambiente de amigos. Então não necessariamente a gente exerce a nossa vocação só no ambiente profissional. A gente pode colocar ela em prol do outro em outras esferas também. Sem dúvida. E aí, você tá ali você ter um propósito também reflete diretamente na sua qualidade de vida, na saúde mental. A gente fala muito de saúde mental há uns anos já, mas principalmente depois da pandemia, né? E aí, como crise de pânico, burnout, essas palavras estão ficando, infelizmente, cada vez mais fortes, mais presentes no nosso dia a dia, né? Então, a busca pelo propósito também é um caminho ali para auxiliar a nossa saúde mental. Exato, acho que a pandemia trouxe esse alerta de que a vida é finita. E por conta disso a gente tem refletido muito aonde a gente quer investir o nosso tempo. E se a gente tem investido o nosso tempo, né, ou a maior parte dele no trabalho, a gente quer que isso faça sentido, né? Isso não significa que o trabalho vai ser só feliz. Ele pode ter sentido e pode às vezes ser chato. Vida real, né? Vida real. Então a gente também tem que tomar cuidado para não romantizar demais essa coisa do propósito e que achar assim, nossa, eu encontrei o meu propósito, eu nunca mais vou ter nenhum tipo de problema ou de insatisfação. Que é a ilusão, né? A gente sabe, só a questão do propósito é que ele te dá um gás a mais, né? Fica mais prazeroso você lidar com as adversidades da vida, do trabalho, quando você ama o que faz, né? Tem um propósito. Tem alguns filósofos, desculpa, Dani, mas que eles dizem que o propósito serve justamente para o momento que você está se sentindo perdido ou frustrado. Exatamente, ó. Boa dica, pessoal. A gente vai fazer uma pausa bem rápida e vamos para o nosso primeiro break de hoje, mas é rapidinho, pessoal. Fiquem com a gente porque o Estação Mercado volta já já. A repórter Luísa Minas conversou com um colaborador e uma especialista em RH sobre progressão de carreira e propósito no trabalho. E como é que foi esse processo? Você teve que fazer algum curso diferente do que você já tinha? Ou foi um processo mais natural, assim, a convite da empresa? Não. A gente se prepara, né? Fiz diversos cursos, me especializei, fiz cursos de pós-graduação. Atualmente estou cursando um MBA. É daqui a pouquinho, gente. Rapidinho. Voltamos já.
Estamos de volta com Estação Mercado e a repórter Luísa Minas, gente, conversou com um colaborador e uma especialista em RH sobre progressão de carreira e propósito no trabalho. Oi pessoal, bom, já que hoje o programa está falando sobre vocação e propósito, eu vim conhecer uma empresa aqui na cidade que tem como esse propósito, acompanhar todo o plano de carreira de cada funcionário e ainda, dar as oportunidades ali para que isso aconteça. Vim conhecer a história de um deles que teve uma promoção recente e contar como foi esse processo de adaptação, qualificação também, que é bastante importante, e entender também como que funciona o processo do RH aqui da empresa. Então bora comigo. Bom, gente, estou aqui com o Rodney, que ele estava me contando que ele passou recentemente por uma promoção e também que a história dele aqui na empresa é bastante antiga, ele fez uma transição também de carreira ali em um momento. Então, Rodney, me conta, hoje você como coordenador de rentabilidade, estava me explicando mais ou menos, como que foi esse processo de transição de carreira? Coragem, né? A gente tá aí para se adaptar, às coisas novas, Então surgiu essa oportunidade, de assumir essa parte da coordenação, e a gente se sente preparado, tem o respaldo aí dos líderes, então é natural. E como é que foi esse processo? Você teve que fazer algum curso diferente do que você já tinha, ou foi um processo mais natural assim, a convite da empresa? Não, a gente se prepara, Fiz diversos cursos, me especializei, fiz cursos de pós-graduação. Atualmente estou cursando um MBA. E agora, você tem um próximo passo que você ainda quer conquistar dentro daqui ou até mesmo fora, pensando agora no Rodney individual? Você enxerga próximas metas assim a serem cumpridas? Sim, mas assim, primeiro eu preciso me estabilizar nesse novo cargo, ganhar uma experiência, conseguir desenvolver também o meu time, Entrei aqui para fazer relatório. Depois de 6 meses teve essa migração, tem uma oportunidade aqui no time de planejamento de crédito. Foi bastante enriquecedor, aprendi muita coisa e continuo aprendendo, Acho que a chave, tenho certeza que a chave é essa, continuar em aprendizado constante. Legal. Bom, Rodney, muito obrigado por dividir sua história, tenho certeza que a galera deve ter se inspirado bastante e é isso, buscar por oportunidades, tem área para todo mundo, emprego é o que não falta, só realmente definir o seu plano ali de meta e claro também contar com a empresa, desenhar certinho o caminho. Mas também tem uma parte muito importante que é justamente a empresa, a empresa que toma conta desse plano de carreira. Então agora a gente vai conversar com os profissionais de RH aqui dessa empresa para entender como é que funciona toda essa trajetória de cada funcionário. Bom, pessoal, então como eu falei, para coordenar toda essa galera aqui que trabalha na empresa e também desenhar bonitinho cada plano de carreira de cada colaborador, é preciso de uma equipe, para tomar conta disso. Normalmente é o RH, aqui nessa empresa é a Gente Gestão. Quem vai me ajudar a explicar um pouquinho desse setor é a Bruna, que é responsável por esse setor aqui. Então, Bruna, me conta primeiramente como que funciona aqui dentro essa área aqui da empresa. Gente Gestão é o nosso RH, mas Gente Gestão combina mais com a nossa cultura, então por isso que a gente chama assim. Mas ele é composto pela nossa área de serviços de RH, que no mercado a gente conhece como departamento pessoal. Tem a área de performance, de consultoras de gente, área de treinamento e desenvolvimento, de segurança, saúde e qualidade de vida. Então, tudo isso engloba o nosso Gente Gestão. Legal. E a gente conversou agora há pouco com o Rodney, que passou por uma promoção e também veio de uma outra área aqui da empresa. Como é que é esse momento, assim, como que vocês olham para os funcionários que, querem mudar de repente ali para uma outra área? Vocês dão oportunidade para todo mundo? Como que funciona? A gente costuma brincar que algumas áreas aqui são celeiros de talentos, Então, assim, na dúvida, você tem que ficar sempre preparado. A gente incentiva muito o protagonismo das pessoas, a busca pelo conhecimento e desenvolvimento. A gente tem programas, ações, benefícios
para esses colaboradores se desenvolverem, mas esse protagonismo ele conta muito mais, né? Então a transição de carreira acontece não só quando tem uma necessidade na empresa, isso é primordial, né, para essa transição de carreira poder acontecer aqui dentro também. Mas a pessoa precisa estar preparada para esse momento. A gente parte do princípio de que o autoconhecimento é importante, né? Então, eu saber minhas limitações, as minhas fraquezas também, minhas potencialidades, isso é muito importante. E aí a gente vai desenvolvendo o técnico, né? O comportamental, ele conta muito em qualquer ambiente de trabalho, né? O técnico, ele é desenvolvido. É o ideal, né, que a gente sempre tenha um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. E eu não preciso esperar meu líder fazer um PDI para mim. Eu posso criar um PDI para mim, para eu trilhar minha carreira, né? Então, eu acho que funciona assim. O protagonismo é a palavra-chave quando a gente fala de plano de carreira aqui dentro. É muito legal, a gente já fiquei super animada aqui, porque realmente é isso, né? Acho que aqui nessa empresa vocês olham muito realmente para a pessoa, né? Para o colaborador, tanto como profissional, mas também pessoal, né? As metas, realizações, e isso também é importante. Então, Bruna, obrigado pela sua entrevista. E, bom, gente, eu volto com vocês aí no estúdio, né, com essa super energia aqui desse momento, né, de transição de carreira, de movimentação, e espero que todo mundo tenha tirado algum proveito aqui do que a Bruna disse, também da história do Rodinei. E é isso, pessoal, até semana que vem. Tá aí, muito obrigada, viu, Luísa? Muito interessante, pessoal. E a gente tem de ter em mente que ninguém começa ali do topo, né? Tem de ir galgando oportunidades, não é mesmo, Ana? A gente percebe hoje, com a tecnologia, né, avançando de uma forma super acelerada, e há também, alguns setores precisam de reestruturação ou estão até mesmo sumindo. Você tem percebido que esse fator também tem influenciado as pessoas na busca pela mudança, por um propósito diferente? A gente falou da diferença, né, da vocação, que é aquilo que a gente nasce e tem naturalmente, o propósito, que é dar sentido para o que a gente faz, e eu acho que com essa reportagem, né, a gente coloca um outro objetivo, né, que é entender o que a gente vai fazer a partir disso, né? Ela falou ali do programa de desenvolvimento. Então, eu posso ter minha vocação, posso ter o meu propósito, mas eu também tenho os meus objetivos, né? Que são diferentes. Então, para ficar mais claro, eu, de repente, tenho como propósito ajudar as pessoas. E dentro dessa empresa, como que eu vou conseguir isso? Através de um cargo de liderança, através de ser gestor. Então, esse é o meu objetivo, me tornar gestor. Mas porque me tornar gestor me ajuda a colaborar com o desenvolvimento das pessoas. E é importante a gente estar sempre linkando o nosso objetivo com o nosso propósito. Então, por que eu quero isso? Por que isso é importante para mim? No caso do entrevistado, né? Por que ser coordenador de pessoas para ele é importante? Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer, né? Por que eu quero isso? Eu acho importante porque a maioria até das novas profissões a gente ainda desconhece. Então, se a gente coloca numa amplitude maior, independente da nomenclatura do cargo, a gente vai conseguir desenvolver aquilo que a gente quer. E acrescentaria mais um ponto. Ela trouxe ali, né, da mudança que as empresas estão sofrendo. Às vezes a gente está ali na nossa casa meio insatisfeito, sabe, com aquele imóvel ou com aquela, né, com aquela distribuição ali de como tá. Daí a gente fala assim, eu vou mudar de casa. E às vezes é só a gente fazer um ajuste interno. Pequeno, né? Frente a uma mudança. Então, não necessariamente a gente precisa mudar de empresa. Às vezes, dentro da própria organização, você vai encontrar uma atividade nova, você vai encontrar um programa diferente para fazer parte. Então, esse programa de desenvolvimento individual, ele é importante porque dentro da sua própria casa, você pode enxergar novas oportunidades. Tá vendo, pessoal? Ó, dicas anotadas. E é legal também ter um diálogo, um canal aberto com a empresa, com os gestores, né? Tem muitas empresas que estão focando nisso. Eu acho muito interessante, né? Porque é o que você falou, às vezes só um ajuste, mas para isso é importante ali o profissional, claro, estar preparado, fazer sua parte e também ter um diálogo, um canal aberto com a empresa, com
a coordenação, a direção, né, para que os objetivos de ambos, à medida do possível, né, possam ser correspondidos. Pessoal, a gente vai para mais uma pausa, nossa última de hoje, mas fiquem com a gente porque o Estação Mercado volta rapidinho. Estamos de volta com o Estação Mercado, que hoje está falando sobre vocação e propósito. E aí, você já parou para pensar nesse tema, seja no seu trabalho ou até mesmo antes de escolher a sua profissão? É importante, viu, gente? Para conversar com a gente, a orientadora de carreira e psicóloga Ana Flávia Meneguzzi está aqui papeando comigo, trazendo várias dicas. Ana, é muito comum as pessoas que já têm uma carreira sólida, às vezes 20, 30 anos de profissão, falar, não é isso que eu quero fazer uma transição. E claro que gera medo, a gente tem medo do desconhecido, mas apesar da experiência, muitas pessoas ficam com esse receio, principalmente porque a gente tem um mercado ainda muito etarista também, né? Então, poxa, eu tenho experiência, mas eu tô mais velha, será que eu vou conseguir me adaptar? Que dica que você daria para essas pessoas também? Porque nunca é tarde, né? Não, e hoje a gente tem uma perspectiva, né, de vida ativa muito maior do que a gente tinha antes. Então, uma média de 45 anos, antes uma pessoa já programava a sua aposentadoria. Sim. Hoje, 45 anos, você está ali, né, no meio da sua carreira. E a gente tem visto cada vez mais as pessoas indo para suas segundas, terceiras profissões, né? Quantas pessoas que trabalham, de repente, numa indústria, numa área, mas depois que se aposentam vão começar uma faculdade, vão fazer um curso, né? Vão colocar em prática aquela sua vocação. Então, a gente percebe muito esse movimento, né? De pessoas que estão ali 60 a mais, buscando uma alternativa, né, de trabalho, talvez resgatando até aquele sonho que tinha antes. E aí, por isso, né, sempre reforçar aqui, investir em qualificação também, né, porque a gente sempre tem de estar preparado. Você falava, antes da gente começar a gravação, né, que muitas pessoas, antes de uma promoção, ela já está ali exercendo a função, né? Então, é preciso ali ter a experiência, né? A gente precisa, muitas vezes, até falando no modo popular, passar um pouquinho de perrengue, né? Para depois conseguir assumir, né, com maestria. Claro, dificuldades sempre vão existir, é importante falar para as pessoas também não desistirem, né? Porque em qualquer momento, em qualquer profissão, vão haver problemas, né? Vão ter situações que você pode até pensar, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Mas se manter, né, firme nessa busca, nesse propósito. Você trouxe um ponto importante, né, que quando você conhece as regras do jogo, quando você tem essa clareza de comunicação, seja com seu chefe ou com o RH da sua empresa, normalmente você vai conhecer ali o que aquele cargo, né, que está acima de você exige. E daí você vai se preparando para isso tecnicamente, de forma comportamental e já sentando um pouco nessa cadeira, né? Oferecendo um pouco de ajuda, cobrindo umas férias, né? Exercendo ali pelas beiradas essa função, porque assim você já ganha essa confiança de estar preparado na hora que aquele cargo se abre, né? Ou existe um programa ali interno de seleção. Então a gente tem que sempre se preparar antes, até para essa transição, né? Quando a gente pensa, daqui 20 anos eu vou me aposentar e eu quero começar a trabalhar com isso, então o que eu posso fazer agora? Né? É um curso? É participar de um networking com as pessoas que estão já nessa profissão? Né? É ler sobre? Então, essa transição, muitas vezes, ela começa antes, né? Com essa preparação. Mas para isso é o autoconhecimento, o que eu quero, para onde eu vou. Esse farol, né, que a gente disse no início, ele é importante para te dar essa direção. E você a gente falando do autoconhecimento hoje, é legal porque as pessoas cada vez mais estão até se permitindo, porque antigamente, hoje ainda tem, mas eu vejo menos, não sei você na prática.
você ali com 17, 18 anos, poxa, eu já tenho que definir o que eu quero para a vida. Hoje as pessoas muitas vezes acabam decidindo, né, eu vou prestar vestibular para tal profissão, mas aí é mais fácil também de voltar, né? Eu acho que também o mercado está mais aberto para isso, hoje são mais opções, porque é uma baita de uma responsabilidade, né? Você já, poxa, eu tenho que ser certeiro, eu não posso errar. Antes a gente escolhia entre advogado, médico, né, engenheiro. Hoje a gente tem milhares de profissão. Então, cada vez mais a escolha profissional é muito mais a escolha de um curso que vai te direcionar futuramente para algum cargo, para alguma profissão. Mas é um curso. Hoje, dificilmente, né, a gente vê alguém que vai escolher um curso e que vai trabalhar exatamente com aquilo. Né? Tem tanta coisa que a gente ainda desconhece, que esse conhecimento vai abrir aí possibilidades de N profissões. Então, eu sempre digo, escolha o curso, com o que você quer estudar, o que você quer entender um pouco mais. E essas profissões depois elas começam a surgir aí como um leque de opção. É o caminho, né, também muitas vezes vai trilhando, vai levando as pessoas para lugares que muitas vezes nem imaginavam, né? Ana, nosso tempo acabou, infelizmente. Obrigada, viu, por compartilhar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada. Pessoal, ó, então é importante autoconhecimento, reforçando aqui. Terapia, tem muitos profissionais, né, como a Ana disse, que estão ali para te auxiliar nesse processo, seja para escolher uma profissão ou para você mudar totalmente ali, achar o seu propósito. É muito importante, não faça correndo. Leia, pesquise, né, se autoconheça muito bem para que você possa dar mais esse passo, mais um passo na sua carreira profissional e que vai respingar também, claro, no pessoal. Olha, o Estação Mercado de hoje fica por aqui. Para assistir este programa na íntegra, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcâmarasjc. Tem os nossos canais, canal 12.3, canal aberto, além do 7 da NET e do 9 da Vivo. Semana que vem tem mais Estação Mercado, viu? Acompanhem, fiquem ligados na nossa programação. Até mais!